boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta quinta-feira. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam conosco nesta noite maravilhosa. Façamos uma oração para então iniciarmos este nosso momento de aprendizado e também adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos e a Tua graça sobre nós neste momento, que a Tua iluminação, que a Tua boa mão continue sendo estendida sobre nós, para que façamos este estudo, para que aprendamos e colocamos em prática o que o Senhor tem para nós nesta noite. Rogamos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, abram comigo as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 6 e o versículo 9. Mateus 6, 9. Uma passagem certamente muito conhecida por todos nós e a sabemos até de cor, né? O Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 6 e o versículo 9. Preste atenção no que diz a Escritura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais uma vez a introdução ou o prefácio da oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. À luz deste texto, o tema que nós vamos pensar para o nosso estudo bíblico hoje é aprendendo a orar. Aprendendo a orar. Nas últimas semanas, eu falei um pouco com os irmãos a respeito de oração. Nós já conversamos um pouco sobre o que é oração e como ela acalma o nosso coração e também os dilemas que muitas vezes nós passamos, devemos entregar a Jesus Cristo. O reverendo Mauro Meister, pastor da Igreja Presbiteriana de Barra Funda, postou esses dias em uma de suas redes sociais que é muito mais fácil falarmos de oração do que de fato orar. Bom, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que eu também luto para ter uma vida de oração. Embora hoje nós daremos um pouco de continuidade neste assunto de oração, quero dizer aos irmãos que também a oração é uma luta incessante com que eu tenho que lidar, sim, na minha vida com Deus. Isso eu imagino que é para todos nós. Mas se ainda é mais fácil falar, talvez isso seja verdade, de oração do que orar, contudo, nós ainda assim devemos falar a respeito de oração. E qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar, nos direcionar na oração? Ora, é claro que toda a palavra de Deus, ela pode nos orientar, pode nos guiar na oração, mas a regra especial é esta oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ou a oração do Nosso Senhor, ou ainda a oração dominical. Esta oração aqui, que nós a conhecemos, ela é um modelo, um guia para a nossa devoção. As características que são aqui apresentadas devem nortear a nossa vida de oração. Portanto, hoje nós estudaremos um pouquinho mais a respeito de oração neste versículo apenas. A ideia não é
estudarmos a princípio toda a oração dominical, mas sim só este versículo, aprendermos o que ele tem para nos ensinar e então colocar isso em prática através da nossa oração. O meu primeiro ponto, então, é adorando a Deus, aprendendo a orar. Como nós oramos? Adorando a Deus. O meu primeiro ponto. Observe que é isso que o texto começa a dizer. Pai nosso que estás nos céus, no versículo 9. Antes, para que os irmãos tenham um contexto do que está acontecendo aqui, em Lucas capítulo 11, por exemplo, os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E aqui no capítulo 6, nós estamos, de Mateus, dentro ainda do Sermão do Monte. Jesus, ele exorta os seus discípulos a evitarem a justiça própria. Então, Jesus orienta a como eles deveriam dar esmolas nos versículos 2 a 4. No versículo 5 até o versículo 8, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E aqui ele diz como então é esta oração através do deste modelo. E a oração dominical, ela está estruturada da seguinte maneira. Nós temos um prefácio e depois ela é dividida geralmente em 6 petições. Então, prefácio, que é uma espécie de introdução, e 6 petições. Dessas 6 petições, pedidos, 3 dizem respeito a Deus. Por exemplo, na primeira petição é ao seu nome, no versículo 9. No versículo 10, ao seu reino. E no versículo 10, ainda a parte B, a sua vontade. Então, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, os outros 3 pedidos dizem respeito a nós. Na quarta petição é nosso pão. Na quinta petição, nossas dívidas. E na sexta petição, que está no versículo 13, é nosso adversário. Isso para nós entendermos a estrutura da oração dominical. Prefácio e 6 petições. Mas então, o que ensina o prefácio da oração dominical? O que esta oração, Pai Nosso que estás nos céus, tem para nos ensinar? A primeira coisa que eu penso que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que a oração deve ser feita para Deus. O objeto da oração é Deus. Deixando isso um pouco mais claro, é que a nossa oração deve ser sempre dirigida a Deus Pai. É claro que, eventualmente, penso que não há problema em nós dirigirmos a oração ao Filho ou ao Espírito Santo, mas, via de regra, a nossa oração deve ser dirigida a Deus Pai. É a Ele que nós oramos por meio de Jesus Cristo, que está intercedendo por nós e com a ação do Espírito Santo trabalhando em nossos corações. Muitos irmãos têm a prática de orar ao Espírito Santo ou de orarem ao Espírito Santo. Mas penso que, à luz destes textos e outros textos, a prática correta é dirigirmos a nossa oração a Deus Pai, nosso Senhor. Portanto, nós não oramos aos anjos, aos santos, como os católicos fazem, aos homens. Não, esta não é a prática bíblica. A prática bíblica é de uma oração feita a Deus. Mas uma segunda coisa que eu penso que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que a oração deve ser feita com uma reverência filial.
Eu sei que o filial não ficou muito bom, eu não encontrei um termo muito melhor. Mas a ideia é que a oração, ela deve melhor dizendo, nós, por meio da oração, devemos nos aproximar de Deus com reverência, como um filho se aproxima de um pai. Assim, nós devemos entender que a oração ele tem um aspecto familiar, filial. Nós somos filhos de Deus. Uma das definições mais simples e bonitas mais lindas que eu conheço a respeito de oração vem do nosso reformador chamado John Knox. Ele diz que a oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. A oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. Essa é a ideia da oração. Nós nos aproximamos de Deus como filhos. Veja que nós só podemos fazer isso porque a redenção em Cristo Jesus validou a adoção. Em Cristo nós somos adotados, nós somos feitos irmãos de Jesus Cristo. Quando assim é feito, então nós nos tornamos filhos de Deus, não por carne, não por sangue, mas pela vontade exclusiva do Pai. Isso significa, meus irmãos, que o ato redentivo de Cristo na cruz chamou eficazmente pelo Espírito Santo aqueles que Deus os designaria de filhos, filhos amados pelo Pai. Observe então que nós devemos nos aproximar em oração com esse sentimento de filiação, de que somos filhos amados por um Pai que é Deus e que se importa com as nossas fraquezas, com as nossas lutas. Portanto, nós devemos nos aproximar com oração em humildade, reverência, submissão, porque a filiação, me foge a palavra, ela envolve responsabilidades, ela pressupõe responsabilidades. A filiação traz consigo responsabilidades, e dentre elas a reverência, submissão e obediência. E é interessante porque o prefácio da oração começa chamando Deus e Pai. Prefácio é uma introdução de uma obra, não é verdade? Se você pegar um livro, você verá que ali haverá um texto preliminar apresentando aquela obra, uma espécie de introdução. Portanto, a introdução, o aspecto pressuposto da nossa oração é que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus. Portanto, esta oração aqui, ela é eficaz só na vida daqueles que são realmente filhos de Deus, porque nos aproximamos como seus filhos. Mas há uma outra coisa que me chama muita atenção aqui neste texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele diz o seguinte: Pai nosso. Aqui, Jesus está ensinando a orar também uns pelos outros e uns com os outros. A oração aqui neste Pai Nosso, ela é coletiva e ela é uma espécie também de oração intercessória. Deixe-me explicar isso para ficar um pouco mais claro. Existem dois tipos de oração: a oração privada e a oração pública. A oração privada é aquela que você faz sozinho no seu quarto, ou então, como Neemias,
no íntimo do seu ser, indo falar com o rei imediatamente, ele de súbito, de repente, né? Esta é a oração privada, uma oração particular. A oração pública é aquela que você faz conduzindo várias pessoas. Então você está representando um número de pessoas. Não é um vapt-vupt como a de Neemias. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 12, por exemplo, e o versículo 5, que quando Pedro foi preso por pregar o Evangelho, toda a igreja orou pela vida de Pedro, ou seja, uma oração pública, uma oração intercessória. A oração privada, ela é particular, você faz particularmente. Eu oro, eu te apresento, eu peço. Agora, a oração pública, ela é plural, ela é feita com várias pessoas, e aí está a beleza e a singeleza da oração pública. Observe então que nesta oração pública ela é plural, meus irmãos. Jesus diz: Pai nosso, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas dívidas. O que eu quero dizer, meus irmãos, com isso, é que a oração pública, ela é mais adequada, ela é melhor feita se nós orarmos em plural, tendo a consciência de que nós estamos representando uma igreja. Então, quando você for orar na igreja, lembre-se de que você está representando aqueles irmãos. Então você deve orar: Senhor, nosso Deus, nós oramos, e não eu oro. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te pedimos, porque é a igreja, né? É a comunhão dos santos. Jesus fala isso sobre isso em Mateus capítulo 19, se não me falha a memória. Né, da oração em conjunta, do amém, né, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. A oração em pública é a igreja concordando com aquele que está orando, apresentando diante de Deus. A oração pública, meus irmãos, ela é belíssima, ela é singular no sentido de ser única, e ela requer então essa nossa atenção. Eu penso que nós oraremos melhor nesse sentido se apresentarmos uma oração pública no plural. Porque o culto, embora seja privado, particular, é também a unidade da igreja reunida. Vamos pensar nisso com cuidado. Eu tenho certeza que os irmãos vão considerar a respeito disso. Bom, então nós aprendemos a respeito dessas coisas. Da oração plural, da filiação e também, conforme nós vimos, que a oração deve ser feita para Deus, o Pai. Então, Pai nosso que estás nos céus, ou melhor dizendo, que estás nos céus. Aqui especifica então o lugar da habitação de Deus. É claro, meus irmãos, que Deus está em todo o lugar. Não tem como nós brincarmos de esconde-esconde com Deus. O salmista nos diz que não tem como fugir da sua presença no Salmo de número 139. Ou seja, se você está no quarto com a sua esposa, Deus está lá. Se você está na sua casa com a sua família, Deus está lá. No seu trabalho, Deus também está lá. Ou então, algumas pessoas, alguns irmãos teólogos têm sugerido a ideia da onisciência de Deus. É que todas as coisas estão diante
de Deus. Como se tudo estivesse diante dos seus olhos. Essa é a ideia. Mas o céu, sem dúvida nenhuma, é a habitação especial de Deus. Embora Deus esteja nos céus, Ele está pertinho de nós, ou por aqueles que oram e intercedem por Ele. Portanto, aqui nós somos ensinados de que nós devemos orar a Deus Pai, de que nós devemos ter uma reverência filial com Deus nosso Pai. E sem dúvida, irmãos, orar no plural em uma oração pública. Mas o meu segundo ponto é glorificando a Deus, aprendendo a orar. E o segundo ponto é glorificando a Deus. Veja, santificado seja o teu nome, ainda no versículo 10. Então, nós vimos o prefácio. Nós aprendemos o que o prefácio tem para dizer da oração dominical. E agora nós somos ensinados do que a primeira petição tem aqui para nós. Petição é pedir. Portanto, aqui a primeira petição que Jesus nos ensina é: santificado seja o teu nome. Observe, irmãos, que nos tempos antigos o nome era considerado algo além de apenas uma distinção como nós estamos acostumados hoje em dia. O nome, no tempo das Escrituras, expressava a própria natureza da pessoa ou até mesmo a sua posição. Por exemplo, há alguns casos em que o nome da pessoa foi de fato mudado. O caso mais emblemático é de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Na nossa cultura não é assim. Jessé pode significar para a pessoa qualquer coisa. Talvez você lembre de um cantor dos anos 90, ou então um seminarista que quer ensinar você a orar. Logo você que tem tanto tempo de igreja, não é mesmo? Mas o meu ponto, voltando no meu ponto, é que essa questão do nome, ela tinha uma importância maior no tempo bíblico, e isso também diz respeito a Deus. Os nomes de Deus expressam a sua natureza, expressam quem de fato Deus é. Adonai, por exemplo, significa que Deus é Senhor, o Deus que governa sobre todas as coisas, o Deus revelado nas Escrituras. Mas o que significa então santificado seja o teu nome? Santificar o nome significa ter reverência por ele. Reverência por ele significa honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo acima de todas as coisas. Quer dizer então, queridos irmãos, que santificado seja o teu nome é glorificado seja o teu nome. Observe que aqui Jesus expande os limites do antigo pacto, ou melhor dizendo, da aliança mosaica, em que a ideia ali dos 10 mandamentos era: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui Jesus traz uma ideia de santificação e glorificação, expandindo este conceito do nome de Deus, do nome santo, do nome que deve ser glorificado. Por exemplo, Isaías, capítulo 8 e o versículo 13, declara o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso espanto. Ou seja, a ideia aqui de santificar é glorificai, ao Senhor dos exércitos, a Ele glorificai. A ideia do texto aqui de Jesus é santificado é glorificai o teu nome. Então, em primeiro lugar, quando nós oramos
nesse sentido que santifique o teu nome, nós estamos dizendo para que Deus glorifique a si mesmo neste mundo, para que nós vejamos a glória de Deus neste mundo, o agir de Deus neste mundo, que Ele glorifique a si mesmo. Há uma tradução aqui nas Escrituras que diz assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Essa, sem dúvida, esse é um aspecto que nós podemos aprender do santificado seja o teu nome. Mas outro aspecto é que quando nós oramos assim, nós estamos pedindo para que Deus, por nosso intermédio, nos habilite a glorificá-lo aqui neste mundo. É como se nós estivéssemos pedindo para que Deus agisse em nós, para que nós o glorificássemos, para que fôssemos o porta-voz da glória de Deus, aquele que de fato carrega consigo uma missão de anunciar a glória de Deus. Então, queridos irmãos, a santificação aqui traz consigo um aspecto da glorificação, de que Deus glorifique o seu nome aqui nesta terra. Veja então que este modelo de oração que Jesus tem para nos ensinar, sem dúvida, ele é muito singular e nós podemos aprender muito com ele, porque nos ensina uma reverência para com Deus, mas nos ensina também uma adoração, que nós devemos entrar na presença de Deus adorando, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo e pedindo. Uma das primeiras petições nossa deve ser a glória de Deus, a santificação do nome de Deus, que Deus haja através do seu poder em nossas vidas e para a sua glória. Concluo dizendo essas coisas, conclamando você a orar, que oremos e apresentemos diante do Senhor sempre as nossas petições. Deus está pronto para ouvir a sua oração. Chegue, meu amado irmão, minha amada irmã, diante de Deus como um filho. Certamente você terá grandes bênçãos de um Pai tão amoroso que é o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado por este estudo. Obrigado por nos ensinar, por meio de teu Filho Jesus Cristo, a como nós devemos orar melhor, a como nós devemos entrar em tua presença com um sentimento de reverência, humildade e também, Senhor, com vistas à tua glória, a glorificação do teu nome. Por isso, nós pedimos que o Senhor também nos ensine a orar, nos dê um coração disposto à oração, que o teu Santo Espírito age em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Que Deus em Cristo abençoe o seu resto de noite. Se você ainda não teve um tempinho de orar hoje, convido você, antes de dormir, fechar os seus olhos e orar a Deus. Nós nos vemos então no domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus.